A palavra de Deus para mim e para você hoje é: valorize a sua família. Marisete, como assim? A minha família. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. É uma palavra que eu determinei para minha vida. Hoje eu estou aqui falando com você, mas a Bíblia diz, Josué 24:15, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se você não declarar, não vai acontecer. Mas claro, declare, busque, faça a sua parte. Sem fazer a sua parte, nada vai acontecer. Eu estava ouvindo uma mensagem do Paulo agora, e que eu coloquei aqui no meu stories. Quero que você preste atenção. Tudo que ele falou ali é verdade. Pratique a sua fé, mas trabalhe duro. Ele falou, você só vive o que você tolera. O que você tem tolerado na sua vida hoje? Eu acordei hoje, fiz uma reunião de negócio e eu decidi. Cada dia que você acorda, você tem que tomar a decisão de viver a sua história, de transformar a sua vida. É transformação diária, todos os dias. Porque senão o inimigo que veio para roubar, matar e destruir, ele vai conseguir. Amados, ontem eu estava de cama, deitada, ruim. Por quê? A energia ruim, ela vem sobre nós todos os dias. Mas você precisa vencer, porque a energia positiva do Senhor, ela vem do alto, ela está em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você precisa avançar todos os dias, crendo e fazendo a sua parte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou cansada de pessoas que chegam e se aproximam de mim apenas para sugar a minha energia, para levar vantagem, para chegar em alguém que eu tenho na minha base, no meu relacionamento. Chega! Você só vive o que você tolera. O que você tem tolerado? Pessoas que aproximam de você apenas para você ser ponte, para elas chegarem em alguém que está na sua base de relacionamento. Chega. Chega de caminhar com pessoas que querem apenas sugar você. Você tem que dizer chega para muitas coisas na sua vida. E o chega de verdade é que te faz avançar. Amar é uma escolha que fazemos a todo momento. É do mesmo modo, as decisões te levarão a viver o que você quer, os seus sonhos, os seus projetos. Então, decida não tolerar mais esse tipo de coisa. Pessoas que vêm para a sua vida só para te sugar, só para te usar como ponte para alcançar algo que elas querem e depois elas vão embora e deixa você aí. Mas a decisão que eu tomei é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente de quem está na nossa base, no nosso caminho, quais são os ambientes que você vai tolerar, viver e com quem você vai viver. Josué foi um líder que sucedeu Moisés. Por quê? Porque ele viveu um ambiente hostil. Ele foi um dos espias que foi enviado para visualizar a terra prometida. Era 12, mas quem visualizou? Qual foi a pessoa que caminhou com ele? De 12, apenas um, Caleb. Caleb e Josué foi que caminhou em direção à terra prometida. No meio de 12, como Jesus escolheu 12, Moisés também enviou os espias. Mas apenas 2 tiveram a visão. E esse um caminhou com Josué até o fim. Quando Josué assumiu, pegou o bastão, quando Moisés morreu, passou o bastão, antes de morrer, passou o bastão para Josué. E Deus foi lá e validou aquilo. Falou, eu estarei contigo. Assim como eu estive com meu servo Moisés, eu estarei com você. Seja forte e corajoso, porque eu irei avante com você. Lidere esse povo para avançar, para atravessar o rio, para tomar posse da terra prometida. Ele não falou vai ser fácil, você vai chegar lá e tá tudo liberado para você viver na terra prometida. Não. Ele falou, lidere o povo, atravesse, tome posse, avance.
Vai, cada cidade que Josué foi avançando teve batalha, teve luta, teve guerra. Mas Josué chegou lá no final e falou: independente de tudo isso que eu sei que eu vou ter que enfrentar, porque eu já enfrentei batalhas até aqui, mas muitas outras eu terei que travar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é o que eu quero dizer para você hoje. Independente do que eu tenha que passar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma determinação. Eu quero que eu e meus filhos possamos viver na eternidade. Independente das lutas que nós estamos passando, que não são poucas, que não são pequenas, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué recebeu uma missão muito importante, conduzir o povo para conquistar a terra prometida. Sobre sua liderança, Israel alcançou a promessa feita a Abraão. Abraão, gente. Deus, ao longo da história, demonstra um cuidado muito especial pela família, a sua família. E isso fica evidente no texto que lemos. Josué compreendeu a importância de servir a Deus com integridade e convocou o povo a um compromisso, a uma proclamação desse compromisso. E dando um exemplo pessoal, deixou claro que ele e a sua casa iriam servir ao Senhor. Amados, pode ter um corte, porque as pessoas sabem que a minha live é 6:30 da manhã e não está acontecendo. Ontem eu não consegui fazer, hoje eu estava em reunião, estou fazendo agora. E o exemplo é claro. Quem você anda seguindo? Ele deixou claro que ele e a família dele serviriam ao Senhor. Tem muita gente seguindo muitas pessoas. Eu vou fazer um limpa no meu Instagram e eu só vou seguir pessoas que têm o mesmo propósito que eu. Servir a um Deus grandioso, tem algo para me entregar, tem algo de verdade para viver, pessoas que compartilham comigo e que queiram viver debaixo da poderosa mão de Deus. Marisete, você só vai seguir cristão? Não, só vou seguir pessoas que realmente importam, que realmente vivem e proclamam aquilo que querem fazer. Fazer a sua parte para chegar a viver o seu propósito. Hoje eu quero aqui falar com você que decidiu, que tomou a decisão de fazer a coisa certa, de trabalhar, de viver o propósito que Deus tem para você, de viver a sua fé com excelência, de seguir para o caminho correto. Amados, eu estava vendo essa semana falado das influencers, né? Tem muita gente seguindo qualquer pessoa. Então, preste atenção quem você e a sua família têm seguido. Prestem atenção. Dá uma olhada na sua base. Verifique quem você tem seguido. Por quê? Você entendeu? Você precisa saber para onde vai. E qual a direção que você está tomando. Hoje nós celebramos o Dia Internacional da Família. Não sei como é a dinâmica em seu núcleo familiar, mas sei que Deus se agrada profundamente de abençoar as famílias. Como nós estamos comemorando também o aniversário de Várzea Grande, 158 anos. Muitas festas pela cidade, entrega de título de cidadão vaziagrandense para pessoas que nunca fizeram nada por Várzea Grande. Mas estão recebendo títulos numérico, honra para pessoas que... Marisete, tem muitas pessoas que merecem título de cidadão vaziagrandense, mas tem muitas pessoas que estão recebendo títulos que não merecem, mas estão recebendo. Então, quem você tem seguido? Quem são essas pessoas que você tem homenageado? Quem são essas pessoas que você tem aplaudido? Você realmente as conhece? Você realmente
sabem da história delas. Amados, eu vi pessoas recebendo títulos de cidadão vaziagrandense, que nunca fizeram nada por Várzea Grande, que nunca contribuíram com nada. Mas é desse jeito, é dessa forma que a mídia, que o Instagram, que as redes sociais têm feito. Eu vi no Congresso Nacional, sendo ouvida aí, eu vou publicar depois aqui para vocês, uma jovem que foi lá de pijama. Então, gente, quem estamos seguindo? Você conhece a palavra de Cristo? E eu postei, sim, um rios do Paulo Vieira falando: tudo isso é o que você tolera. O que você tem tolerado, né? Aquelas pessoas que você tem seguido é que vocês têm tolerado. Então, realmente, você precisa mapear os ambientes onde você quer estar. Quem é você? O que você tem feito? Como você tem contribuído? Tem relevância tudo isso que está aí na mídia ou não tem relevância de verdade? Então, a gente precisa entender e caminhar em direção àquilo que Deus tem para nós. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. O que você tem plantado, você vai colher. Você vai colher. Não adianta você achar que você não vai colher. Você vai colher. É plantação e colheita. E seguir alguém. Hoje é o Dia Internacional da Família. Nós precisamos lembrar disso. O projeto de Deus na Terra é a família. Mas eu sei que Deus se agrada profundamente de abençoar as famílias como pastor. Defende e valoriza o cuidado e o bem-estar familiares das famílias, ciente de que nesse ambiente que recebemos valores essenciais, a convivência nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil viver em família, mas o amor e o perdão sempre devem falar mais alto. Né? Em minha casa, ele fala, Michele e eu procuramos transmitir aos nossos filhos valores do reino de Deus. Em minha casa, eu e o Jaires também. Mas, Marisete, todos estão na igreja, todos estão servindo a Deus, todos aceitaram Jesus, todos vivem debaixo da poderosa mão de Deus. O caminho que devemos ensinar aos nossos filhos estão sendo ensinados. Os valores também estão sendo ensinados. Mas a base da família, as orientações do reino de Deus é a Bíblia Sagrada. Eu ensino o menino no caminho que ele deve andar, mas ele precisa também praticar. Ele precisa buscar na Bíblia, na palavra de Deus. Em nosso lar, todos os dias falamos da palavra, que amamos uns aos outros e que nós seguimos o que está na palavra de Deus. E buscamos que os nossos filhos entendam isso, para que eles, lá na frente, mesmo seguindo o caminho deles, porque são todos adultos hoje, só tem a Valentina, que é criança, que ainda precisa de uma orientação muito mais longa. Ela fez 10 anos, dia 13, então tem uma longa caminhada ainda. Ela também possa estar vivendo no caminho que ela deve andar, na presença de Deus, respeitando princípios e valores da palavra de Deus, né? Mas eu quero falar, Michele já casou, já construiu uma família, tem uma filha, ela tá fazendo a parte dela também. E aqui em casa, eu e o Jaires estamos ensinando a Valentina, como ensinamos o Pedro e a Mariane. Aceitaram Jesus, vão na igreja de vez em quando, mas não batizaram, não desceram as águas do batismo, mas sabem que é necessário porque eles foram batizados quando criança, mas não sabiam de nada. Hoje eles têm escolhas de escolher ser uma nova criatura, se tornarem filhos de Deus. Eles são criaturas criadas por Deus, mas eles não decidiram que eles são filhos de Deus ao descerem as águas do batismo. Mas eu profetizo, eu oro, eu prego e eu falo todos os dias que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa base, amados, é você e eu que precisamos
inculcar nos nossos filhos, que precisamos pregar nos nossos filhos, precisamos ensinar o nosso filho, porque a escola ensina uma coisa, o mundo ensina outra, mas eu e você precisamos ensinar em casa o caminho para eles andarem, de serem homens íntegros, honestos, de bem, de amar o próximo, de fazer a coisa certa, porque isso são valores que você tem que ensinar, você pai, família, eu e meu esposo ensinamos para os nossos filhos. Trabalhar, buscar o que é nosso, que ser digno de estar nas nossas mãos, com as nossas mãos limpas, sem carregar sangue de ninguém nas mãos. Porque, Marisete, fazer uma coisa errada ali, pegar um dinheiro disso, um dinheiro daquilo, muitas vezes você vai estar levando sangue em suas mãos, sangues inocentes. Então, eu e a minha casa servimos ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer ambiente que nós estejamos. Não é, lá em casa, lá na igreja. Não, é em todos os lugares, onde eu for, eu e a minha casa. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Que eu possa levar luz para os ambientes. E que eu possa, onde quer que eu vá, pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, eu tenho que vivê-la. Eu tenho que ser luz onde eu for. Não é só dentro da igreja. E os filhos devem conhecer esses valores. Os filhos devem saber, olhar para o pai e falar, o meu pai, ele vive realmente o que prega. Em nosso lar, todos os dias, em casa, ele fala, eu e o João Pedro já é casado, mesmo assim não perdemos o costume de nos abraçar, de falar o quanto nos amamos, muito, e falamos da palavra de afirmação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como eu falei da Michele, minha filha Michele casou, teve o casamento dela, tem uma filha, né? Hoje ela tá solteira de novo, né? Mas ela sabe o caminho, ela conhece a palavra de Deus. Hoje ela congrega lá ela congrega em Várzea Grande, na Alagoinha de Várzea Grande. Eu congrego na IBN Cristo Rei. Mas, Marisete, mas ela deveria congregar na mesma igreja que você. Não, ela mora lá no final de Várzea Grande. A Alagoinha ficou mais fácil para ela, é mais acessível. Ela tem amigos lá também. Importante é estar na presença de Deus. Não é a placa da igreja, é o coração e é a unidade com os irmãos, né? Então, ela congrega lá hoje. Tenho certeza de que assim como a minha família não é perfeita, a sua também não. Pois estamos todos em um constante processo de melhoramento, de transformação de dentro para fora. Mas apesar das nossas lutas, dificuldades, desafios, compartilhamos de um propósito em comum, de permanecermos unidos em todo o tempo, mesmo diante das nossas diferenças, das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Nós cremos num Deus grandioso, nós cremos no mesmo Deus. Eu e os meus filhos sabemos que podemos fazer a diferença nessa terra. Esteja sempre pronto para perdoar, reconciliar e amar. Valorize a sua família neste dia e todos os dias da sua vida. É um dia especial hoje. É o Dia Internacional da Família, mas é o dia também do aniversário de Várzea Grande. Eu quero profetizar, e eu já profetizei, onde eu orei, onde eu clamei a Deus sobre a promessa dele sobre essa terra, que ele tiraria os gafanhotos, que haveria arrependimento de roubar em Várzea Grande, e ele restituiria para o povo de Várzea Grande tudo que os gafanhotos comeram. É um tempo de restituição, é um tempo de reconstrução, é um tempo de valorização do povo de Várzea Grande que foram massacrados. Mas muitos dos povos gostam de ser escravo. Eles mesmos se escravizam, porque eles ficam ali sugando e sendo sugados. E para você ser livre, você precisa trabalhar, você precisa ser digno do seu salário, você não tem que querer viver de Bolsa Família, de assistencialismo, você precisa construir a sua história.
Você foi criado para ser livre. Deus te criou. Você é filho amado de Deus. Você merece comer o melhor dessa terra. Mas você precisa fazer a sua parte. Mas tem muita gente que vive na escravidão, na escassez, porque quer, porque gosta, porque quer ficar ali recebendo migalhas. E você pode comer o melhor dessa terra, mas você precisa fazer a sua parte. E todo tempo você pode viver essa diferença. Basta você dizer: chega, eu não aceito mais essa escravidão, eu não aceito mais essa pobreza, essa miséria, essa escassez. Eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar fazer a minha parte. Porque você vai colher o que você está plantando. E se você buscar uma colheita diferenciada, você vai ter uma colheita diferenciada. Mas como? Plantando, fazendo uma plantação diferente. Então, plante hoje o que você quer colher. Ah, Marisete, mas não dá tempo. Dá. Deus te acordou hoje para fazer a diferença nessa terra. Plante uma árvore para que seu filho possa ter sombra. Que o que você plantar hoje possa ser até que você não veja. Mas e a sua geração? E a sua geração? Esteja sempre pronto para perdoar, reconciliar e amar. Valorize a sua família neste dia especial. Tire um tempo de qualidade e dedique a ela, mesmo longe. Sempre haverá um jeito de se fazer próximo e demonstrar amor. Decida amar todos os dias, não só no Dia Internacional da Família, ou no dia do aniversário de Vazia Grande, ou no dia de... Não. Ontem eu estava vendo, eu não estava lá, eu vi nas redes sociais. Eu falei: nossa, tem muitos que merecem receber esse título, mas tem muitos que nunca fizeram nada e foram homenageados e receberam. E muitos que fizeram muito não receberam nada. Mas lembre-se bem, aquele que te conhece, aquele que sabe quem é você, aquele que sabe tudo que você fez, tudo que você plantou, tudo que você gerou, tá vendo todas as coisas. Ele conhece as intenções do seu coração. Ele sabe quem é você. Ele sabe cada pedra, cada estrelinha que você plantou lá. No livro da vida tá anotado. O Deus Todo-Poderoso não tira os olhos de você, de sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. E Ele conhece você. Ele conhece cada pessoa que Ele criou. E Ele conhece as intenções do coração dela. O que é verdade, o que não é verdade. Porque a verdade para uns pode não ser para outros. E a verdade que se mostra pode ser pintada. E não é a real verdade. Mas Deus sabe quem é você. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as intenções do que você está fazendo. Então, creia. Deus sabe quem é você. E as suas plantações você vai colher. A sua plantação de hoje você vai colher. Então, plante coisas boas, plante amor, plante verdade, que você vai colher tudo isso. E lembre-se bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você? Quem você anda servindo? Quais são as suas escolhas de hoje? Porque você só vive o que você tolera. Então, decida não tolerar mais viver na escassez, na pobreza, no endividamento, no sofrimento. Escolha viver o melhor dessa terra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como Josué disse lá em Josué 24:15, ele fez a escolha dele de visualizar a terra prometida e lutar pela terra prometida, e lutar para tomar posse da terra prometida. Então, escolha hoje viver o melhor de Deus e debaixo da poderosa mão de Deus. Porque se você escolher isso, você vai ter que viver na contramão do mundo. Na contramão do mundo. O mundo prega hoje facilidade. O mundo prega hoje o que você tem visto aí, né? Muitas vezes os manjares, as mesas que estão oferecendo para que você sente, não vai ser a mesa que você vai sentar lá na eternidade. Então, escolha hoje viver debaixo da poderosa mão de Deus.
filhos amados do Pai. Muitas vezes não será fácil viver dessa forma, porque as pessoas não vão querer você perto delas para poder fazer o que elas estão acostumadas a fazer. E talvez na sua frente elas teriam que viver de outra forma, não é verdade? E aí você vai ser excluído de algumas rodas, mas não se preocupe. Quando o mundo virar as costas para você, é que você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Então, continue caminhando em direção a Cristo. Viva a palavra de Deus. Viva o que Deus tem para você, porque Ele venceu o mundo. E você também vai vencer. Mas Ele não falou que seria fácil. Lembra disso? No mundo tereis aflições, mas lembre-se bem, eu venci e você também vencerá. Leia o livro de Josué, se encoraja, seja forte e corajoso, porque Ele estará contigo, a promessa dEle, e Ele é fiel. Leia hoje Atos 13, e a palavra-chave de hoje é família. Família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu prefiro hoje te falar uma coisa. Consiga deitar e dormir o sono do justo, com as suas mãos limpas, que Deus cuidará de você e da sua casa. Que Deus te abençoe essa casa, sua família. Aproveite hoje, que é o dia da família, para viver isso. Deus te abençoe. Um abraço.